Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula da matéria de eletricidade. Na aula de hoje vamos falar sobre sinal de corrente alternada. Vamos estudar a corrente alternada, a tensão alternada. Vamos entrar então no mundo do sinal AC. Mas antes eu gostaria de fazer uma revisão do que nós estudamos na aula passada. E na aula passada nós falamos sobre magnetismo e também sobre eletromagnetismo. E eu gostaria de fazer a correção do exercício que eu deixei para validação da sua presença. Então vamos agora iniciar a nossa aula com um momento de revisão. Muito bem, então, iniciando a nossa revisão. Na aula passada, nós falamos então sobre magnetismo e sobre eletromagnetismo, né? Nós vimos, iniciando pelo magnetismo, que nós temos lá a pedra ímã, né? Que é o mineral magnético, né? Que é o óxido de ferro, né? Que é o que nós chamamos de magnetita, né? Que nós definimos como pedra ímã, né? Que é a mais magnética de todas as pedras, né? Todos os minerais da Terra. Então essa pedra ela traz uma característica que é de atrair pedaços de ferro. Depois nós vimos que não somente pedaços de ferro, mas materiais ferromagnéticos, né? E aí então essa é a pedra que recebeu o nome de ímã. Então seria o ímã natural, né? Que é a magnetita. O ímã, né, ele tem a capacidade de atrair materiais. Nós vimos que a atração ela ocorre com uma maior capacidade nos polos do ímã, né? E aí, se a gente pendurar, né, um ímã pelo centro dele, ele vai apontar, né, um lado para o norte, outro lado para o sul da Terra, que é o princípio da bússola, né? Então a Terra ela tem os polos dela, né? São polos magnéticos também, né? Como se a Terra fosse um ímã gigante, né? E a bússola é composta por um ímã, basicamente, né? Nesse formato aqui, um ímã solto, né? Dentro do seu encapsulamento. Ela foi basicamente o que nós hoje conhecemos como GPS, né? Um localizador, só que de uma forma bem diferente, usando apenas o efeito magnético. O ímã, né? Ele tem os seus fenômenos magnéticos, né? No caso a repulsão, né? Que são quando os polos iguais de um ímã se repelem, né? Então a gente sabe que o norte repele o norte, o sul repele o sul, né? Ele tem a atração também, né? A gente sabe que o norte atrai o sul e o sul atrai o norte, então são dois fenômenos muito conhecidos do ímã, né? Logo, nos primeiros ciclos de aprendizagem, a gente já aprende que um ímã, os polos opostos se atraem e os polos iguais se repelem. Então essa é uma característica do ímã. E outro fenômeno que existe, né? Talvez esse você não conhecesse, é a inseparabilidade dos polos, né? Então se você pegar um ímã e falar, eu vou cortar esse ímã no meio e vou ficar só com o norte e outra parte com o sul, isso não vai acontecer, né? Porque se nós cortarmos um ímã em duas partes iguais, que pode ser cortado e redividido tantas vezes quanto você quiser, essas novas partes elas vão se constituir de novos ímãs. Então, se você cortar aqui o norte e o sul, você vai ter duas partes, né? Mas só que uma parte vai virar um ímã, a outra parte vai virar outro ímã. Se você continuar dividindo, você vai perceber que você vai criando novos ímãs. Então não é possível, né, você separar, você tem apenas o norte e apenas o sul, ele vai se redimensionando. Nós estudamos o que é o campo magnético, né? O campo magnético é a região em torno do ímã e também do condutor lá onde percorre a corrente elétrica, onde ocorrem as interações magnéticas, né? Nós vimos que a unidade do campo magnético é o Tesla, representado pela letra T maiúscula, né? Então esse campo magnético ele ocorre em volta do ímã. Quanto mais próximo do ímã, mais forte é esse campo magnético, né? E essas linhas de indução elas saem do norte e chegam até o polo sul, né? Assim como você tem lá o movimento da corrente que vai de um polo a outro, no ímã também você tem
as linhas de força do campo magnético que vão do norte para o sul. Tá? Da mesma forma, pessoal, a gente pode então identificar isso, né? Se você colocar uma limalha de ferro aqui, você vai perceber essa movimentação das linhas de indução. Nós vimos também, né? Então, quanto mais próxima as linhas de indução, mais intenso o campo magnético, e que essas linhas elas não se cruzam, tá? Não tem um cruzamento dessas linhas de indução. Vimos os tipos de ímã, né? Nós vimos que tem os ímãs naturais, que é aquele do óxido de ferro, a magnetita, a pedra lá extraída na magnésia, e também, né, nós temos os ímãs artificiais, né? Aqueles que podem ser temporários. Então você pode imantar o material, você pode pegar uma barra de ferro e imantar essa barra de ferro. Então você cria um ímã artificialmente. Vimos alguns conceitos, né? Um deles é a permeabilidade magnética, né? Que é a facilidade que as linhas de campo magnético atravessam o material, e é dado em Henry por metro, né? Então é o quanto você consegue, qual é a facilidade de que essas linhas têm de atravessar o material. Nós vimos que isso traz para a gente um parâmetro comparativo, né? Porque a permeabilidade magnética no vácuo é 4π × 10⁻⁷, né, Henry por metro. Já a permeabilidade magnética no ar, né, aqui na Terra, é de 1,0000037 Henry por metro. Por que é um parâmetro comparativo? Porque se eu quiser classificar substâncias magnéticas, a gente vai fazer isso em comparativo justamente com a permeabilidade magnética. Então, o que nós vamos chamar de substâncias ferromagnéticas é aquelas que são atraídas por ímã, né? Aquelas que têm facilidade de imantação ao entrar em contato com o campo magnético. Então o ferro, o cobalto, o níquel são substâncias ferromagnéticas, são substâncias que são atraídas por ímã e também permitem a sua imantação. Os elementos, né, eles têm permeabilidade magnética muitas vezes maior do que a do ar, né, que é aproximadamente 1. As substâncias ferromagnéticas, elas têm a permeabilidade magnética de 300, 4.000, a gente vai ver na sequência uma tabela. Já a gente tem outro tipo, né, de substância magnética, que é a paramagnética, né? Então elas são de imantação mais difícil, ao entrar em contato com o campo magnético, então praticamente você não tem uma imantação, que é o que acontece com a madeira, com o couro, com o alumínio, né, outros materiais. Esses elementos eles vão ter a permeabilidade magnética entre 1 e a permeabilidade magnética do ar, então ela é aproximadamente 1 ali, ou até 1,0000037, tá? Então ela vai estar próxima à permeabilidade magnética do ar. E as substâncias diamagnéticas, aquelas que repelem, né, que a imantação ocorre no sentido contrário ao campo magnético. Então, ao invés de elas serem atraídas, né, pelo ímã, né, elas são repelidas, né? Embora não necessariamente você possa ver uma grande força de repulsão, mas ela tem essa característica. Então, é o caso do cobre, da prata, do chumbo, do ouro, né? Imagina só se o ouro fosse uma substância ferromagnética, né? A extração dele poderia ser através de eletroímã, né? Você passaria um ímã ali na Terra e você conseguiria extrair o ouro. Por isso que o ouro é caro, né? Porque a sua extração ela é difícil, tá? Então, nesse caso, o ouro até seria repelido, em certa forma, no caso, por um ímã, né? Porque ele é uma substância diamagnética. Então eles vão ter a permeabilidade magnética menor do que 1. Então aqui uma tabela, né, que a gente viu na aula passada, né, a gente viu uma tabela onde relacionava. Então a gente viu lá que o ouro vai ser 0,999 alguma coisa. Então abaixo do 1, que é o que a gente que é considerado uma substância diamagnética. A gente viu também que você tem lá as substâncias ferromagnéticas, né? Tem muitas vezes tem lá de 300, tem de 4.000, enfim, são os materiais que eles já são atraídos por ímãs, tá? Então essas são as substâncias magnéticas que nós vimos na aula passada, né? No vídeo da aula passada tem essa tabela, e aí a gente estudou também
o eletromagnetismo, né? O eletromagnetismo, como o próprio nome diz, né? Eletromagnetismo é o magnetismo gerado a partir da eletricidade, né? E aí o eletromagnetismo ele vai ser esse fenômeno magnético que é provocado pela circulação de uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica ela dá origem ao magnetismo, né? Então todo fenômeno magnético que tem origem uma corrente elétrica, nós vamos chamar isso de eletromagnetismo, né? Baseado então nas teorias físicas, né, do James Maxwell, né, que vai explicar a relação entre eletricidade e magnetismo. O Maxwell estabeleceu pilares para o eletromagnetismo, que nós estudamos na aula passada, que ele é o resultado do movimento de cargas. Então eu tenho magnetismo a partir do movimento de elétron, ou seja, a partir da corrente elétrica eu consigo ter magnetismo. O campo magnético ele resulta em uma força eletromagnética quando associada a ímãs, então eu consigo potencializar o campo magnético associando a uma força eletromagnética aos ímãs, que é o princípio, né, dos motores, por exemplo, né, e que a variação do fluxo magnético resulta no movimento de cargas elétricas. Então eu consigo, a partir da variação do fluxo magnético, resultar em tensão elétrica, né? E aí se eu coloco uma carga, eu tenho movimento de elétron, ou seja, eu tenho corrente elétrica. Então esses pilares do eletromagnetismo que nós estudamos na aula passada, né, são importantes para que a gente possa entender bem como ter uma ideia geral do eletromagnetismo. O campo magnético num condutor, né, então especificando, né, e entrando um pouco mais nesse assunto, a corrente, quando ela passa por um condutor, gera um campo magnético, né? E esse campo magnético ele ocorre ao redor desse condutor, né? E aí, a partir da experiência do Oersted, ele percebeu justamente isso. Quando passa uma corrente por um condutor, eu tenho realmente a criação de um campo magnético. Esse campo magnético, né, ele vai ter uma direção, ele vai ter um sentido, que vai ser definido pelo que nós vimos na aula passada ser a regra da mão direita, onde você aponta ali o dedão, né, da sua mão direita para o sentido da corrente e os outros dedos vão indicar então em volta desse condutor a direção e sentido do campo magnético, né? Então a gente viu que quando você envolve o condutor com os 4 dedos da mão direita, né, de forma que o polegar indique o sentido da corrente, o sentido magnético, né, a direção e o sentido magnético vai ser o mesmo dos dedos que envolvem o condutor, o mesmo dos 4 dedos. E o dedão, né, vai indicar, o seu polegar vai indicar então o sentido da corrente. Então, dessa forma aqui, né, olha, sentido da corrente, eu sei que ela está nesse sentido, dedão no sentido da corrente, esses dedos aqui, então eles indicam que a corrente, que o campo magnético ele está nesse sentido. Então a gente consegue visualizar, né, que existe um campo magnético em volta desse fio nesse sentido. Se a corrente estivesse no outro sentido, a gente teria um campo magnético gerado em outro sentido. Isso tudo é muito importante, tá? Esse conceito é muito importante e ele é muito aplicado e é muito aplicável também nos conceitos que a gente estuda aí ao longo de um curso de mecatrônica e também de eletrotécnica. Então, para a gente representar, né, essas linhas de campo magnético, a gente utiliza o pontinho, né, e o xizinho, né? Então esse pontinho seria a ponta da seta, né, que é o campo magnético saindo da tela. Esse xizinho é o campo magnético entrando na tela. Então que seria a parte de trás da seta, né, aqui a ponta da seta, né? Então aqui é o campo magnético entrando na tela. Então a gente consegue fazer essa representação, né? Eu sei que está entrando na parte de cima, então eu vou representar com o xizinho, né, que é a parte de trás da seta. Está saindo na parte de baixo, então eu represento a ponta da seta que ela está vindo na minha direção. Então é uma forma da gente representar então dessa forma as linhas de campo magnético. Nós vimos também, né, que a intensidade do campo magnético no condutor ela vai ocorrer em maior intensidade ou menor intensidade de forma diretamente proporcional à corrente que vai circular por esse condutor. Então eu tenho aqui a corrente passando por um condutor, eu vou ter mais campo ou menos campo, dependendo, né, da intensidade da corrente. Depende também, né, nós vimos através dessa fórmula, né, que é a fórmula que expressa a intensidade do campo magnético no condutor. Depende também
da permeabilidade magnética do material e depende da distância, né? Quanto mais distante o ponto que eu pego do meu condutor, menor vai ser o meu campo magnético, né? Quanto mais próximo vai ser o meu campo magnético. Então, a fórmula para a intensidade do campo magnético no condutor é corrente vezes permeabilidade magnética dividido por 2π vezes a distância que a gente está do condutor. E aí o campo magnético, se eu quero potencializar esse campo magnético, se eu quero aumentar esse campo magnético, eu dobro esse condutor, né, e crio uma espira, né? A espira é um condutor dobrado na forma de círculo. E aí eu aumento, né? Quando a gente pega um condutor e dobra no formato de uma espira, nós aumentamos a intensidade do campo magnético. Então, dessa forma, né, a gente está aumentando sem precisar mexer na corrente, sem mexer no condutor e sem mexer também na distância que nós temos. Então, existe uma fórmula, né, quando você tem lá uma espira, que é a corrente vezes a permeabilidade magnética, que depende do material, dividido por 2 vezes R, né, que é o raio dessa espira. Então, quanto menor for, né, esse raio, maior vai ser a intensidade do campo magnético. Então, se eu aumento, né, dobrando, criando uma espira, se eu criar várias espiras, que é esse conjunto de espiras é o que nós chamamos de bobina, né, ou solenoide, eu aumento muito mais, porque eu vou multiplicar pelo número de voltas, né, pelo número de solenoides, aliás, pelo número de espiras que eu tenho. Então eu vou potencializar ainda mais o meu campo magnético. Então, dessa forma, eu consigo ter, por exemplo, criar relés, criar eletroímãs, né, enrolando, né, um fio, muitas vezes até num núcleo, né, de ferrite, para potencializar ainda mais esse efeito magnético quando a gente tem a bobina. Então, para obter campos magnéticos de maior intensidade, basta você enrolar o condutor em forma de espira, que aí você vai ter, então, uma bobina, certo? Bom, e aí se você, nesse campo, né, magnético, a fórmula seria a corrente vezes a permeabilidade magnética vezes o número de espiras. Então, quanto mais espiras, maior então é o seu campo magnético. A gente está usando as fórmulas, né? A gente usou as fórmulas na aula passada, mas para a gente ter uma noção matemática, né, de como interfere a corrente, a permeabilidade magnética, o número de espiras, mas nós não chegamos a calcular, a gente não vai entrar nesse mérito aí do cálculo utilizando a permeabilidade magnética, o número de espiras, mas é mais para a gente ter uma ideia, né, de como as coisas funcionam. Aí seria mais uma questão da física, a gente está só usando esse conceito para a gente entender melhor alguns componentes eletrônicos que nós vamos estudar, como transformadores, bobinas e assim por diante, certo? Indutores, né? Bom, retomando aqui, também vai interferir, né, a distância entre a primeira e a última bobina. Então, quanto menor essa distância, maior vai ser o campo magnético, né? Quanto menor essa distância, maior o campo magnético. Então, essa é a intensidade do campo magnético da bobina que eu consigo potencializar, né? Porque como a gente tem aí as linhas de campo, né, dessa bobina, é similar ao de um ímã, né, como nós vimos, é muito parecido com as linhas de um ímã. As linhas de força, né, do campo magnético, que são produzidas pelo ímã, são idênticos aos produzidos pela bobina. E aí, então, basicamente eu consigo fazer um ímã, né, através de uma bobina. Tá? Esse é um conceito muito importante que a gente tem na eletrônica, né, na eletricidade, né, melhor dizendo, que é o conceito do eletroímã, certo? E aí, se você coloca um material, né, ferromagnético dentro dessa bobina, você consegue ainda aumentar a intensidade do campo magnético, porque você não tem dispersão do campo magnético, você não perde campo magnético, e aí você consegue então aumentar o campo magnético, deixar ele mais intenso. Por isso que muitos materiais, às vezes indutores, transformadores, possuem um núcleo de ferrite, né? E aí tem que ser um material ferromagnético, tá? De ferro. Normalmente o pessoal utiliza ferro dentro aí para formar núcleos, tá? Então é muito comum um indutor possuir, por exemplo, um núcleo de ferrite. É para aumentar esse efeito do campo magnético, aumentar então a indutância do componente. E esse aí então, né, aí nós vimos a indução eletromagnética, seria o último pilar, né, do magnetismo, que vai descrever como que um campo magnético interage com o circuito elétrico para produzir uma tensão. Então, na prática, você gera tensão a partir de um campo magnético,
né? Quando você provoca uma variação desse campo magnético, né? Então essa variação do campo magnético você acaba provocando, então você acaba criando tensão. Então é possível fazer com que essa lâmpada acenda, né? Você tenha uma corrente aqui somente com a variação desse campo magnético num espaço de tempo, né? O que nós chamamos de indução magnética. É um conceito que vai ser muito utilizado quando você estudar transformador, quando você também estudar motor, gerador, que são tópicos aí que nós estudamos na matéria de máquinas elétricas, tá? Pessoal, então tá aí a revisão, né, do que nós estudamos na aula passada. Eu deixei um exercício para validação da sua presença, então nós tínhamos 5 afirmações e eu perguntava aí qual que era a afirmação incorreta, para você assinalar a afirmação incorreta. Então, a primeira afirmação, né, era que o ímã tem a capacidade de atrair metais e que essa atração ocorre em maior capacidade nos polos, né? Isso é verdadeiro, né? Realmente o ímã tem essa capacidade de atrair metais e isso acontece mais fortemente nos polos. A outra afirmação é que a permeabilidade magnética consiste na facilidade que as linhas de campo atravessam o material, permitindo quantificar quanto o material tem de magnetismo. Também é verdadeiro, né? A permeabilidade magnética tem essa característica. A terceira afirmação é que as substâncias ferromagnéticas são aquelas que apresentam facilidade de imantação ao entrar em contato com o campo magnético, né? Que é o exemplo do ferro, cobalto e do níquel, é justamente o que a gente disse na aula passada. Essas são as substâncias ferromagnéticas, aquelas que têm interação com o ímã, se imantam e também atraem os ímãs, ou são atraídas pelos ímãs. Então, verdadeiro para essa questão. E aqui, né, que o eletromagnetismo é um fenômeno magnético provocado pela circulação de uma corrente elétrica e aplica-se a todo fenômeno magnético que tenha origem em uma corrente elétrica. Isso também é verdadeiro, é a definição, inclusive, de eletromagnetismo. E a última afirmação, né, quando enrolamos um condutor em forma de espiras, constituímos uma bobina, né, e assim diminuímos a intensidade do campo magnético gerado. E aqui nós temos um problema, né? Essa afirmação ela é falsa, porque quando você enrola um condutor na forma de espiras, né? Você constituindo assim uma bobina, ou seja, quando você tem uma bobina, você aumenta, né, a intensidade do campo magnético gerado, né? Então, como você aumenta, então dessa forma você tem essa afirmação errada. Então, nesse caso aqui, né, se você trocasse a palavra diminuímos por aumentamos a intensidade do campo magnético, ficaria correto, mas como está escrito diminuímos a intensidade do campo magnético, então essa é a alternativa falsa. Então você deveria assinalar essa alternativa como falsa. Legal, pessoal? Então tá aí, fizemos a revisão, né, do que nós estudamos na aula passada e fizemos a correção dos exercícios para validação da sua presença e nós vamos agora ao tema da nossa aula de hoje. Muito bem, você viu aí na sua tela, então falaremos sobre sinal AC, né? Sinal de tensão alternada. Aliás, nós falamos, né? Nós podemos falar sinal AC, né? Ou sinal CA, né? O termo AC, né? AC é de alternate current, né? Que seria corrente alternada em inglês, ou CA, né? Corrente alternada em português. Muitas vezes nós falamos também corrente alternada, né? Que também é um termo, porque assim, a tensão alternada provoca corrente alternada. Então, nunca a tensão alternada vai provocar corrente contínua. Então, é sempre na mesma linha. Então, vamos ver o que é um sinal AC, né? Aliás, a gente tem estudado, e o foco dos nossos estudos tem sido a tensão contínua, né? Tudo que nós temos feito até então, né, é baseado na tensão contínua. A tensão contínua é a mais fácil, né, de entender, é aquela que continuamente eu tenho sempre o mesmo valor. Então aqui seria uma tela onde eu estaria mostrando, né, a tensão em relação ao tempo, né?
Então aqui, por exemplo, seria uma fonte de 12 volts, né? Então sempre eu tenho 12 volts, né? Essa é a corrente contínua. Agora, nesse caso, né, da tensão contínua, o valor da tensão ele é sempre o mesmo ao longo do tempo. Então ele não muda, eu não tenho uma variação, né? Agora, outro tipo de tensão que nós temos, né? E aí só voltando, né? A gente tem representado o símbolo, né, de tensão contínua dessa forma, ou somente com uma barra maior e uma menor. O que muda, né? E agora nós vamos estudar é a tensão alternada. Com relação à tensão alternada, na tensão alternada nós vamos ver, né, que nós temos uma mudança no sentido da corrente. Então, ora a corrente está em um sentido, ora a corrente está no outro sentido, né? A gente alterna, né, o sentido da corrente. Por quê? Porque nós trocamos a polaridade da fonte. Então, isso aqui, ó, é um sinal que nós chamamos de sinal senoidal. Por quê? Porque ele vem, né, a sua característica vem da função seno, né, uma função trigonométrica que é a função seno. Mas sem entrar, né, muito na matemática, na questão da matemática, esse é o sinal basicamente que nós temos de tensão alternada, né, ele vai se repetindo. E quando a gente olha para o sinal de tensão alternada, a gente vê, né, como nesse primeiro caso aqui, né, a corrente está em um sentido, aqui a corrente está em outro sentido. Por quê? A gente tem aqui também no gráfico a tensão em relação ao tempo, e a gente vê que uma parte do sinal é positiva e uma parte do sinal é negativa. Então isso vai fazer com que a corrente aqui, representado por esses semiciclos aqui na parte de cima, tenha a corrente da mesma forma que esse circuito, né, e a corrente aqui nessa parte de baixo, representado por essa outra parte. Então, pessoal, a gente vai chamar, né, isso aqui de ciclo, né, quando você completa, né, uma parte sem que ela se repita, né, então aqui a gente tem 3 ciclos, né, e metade dela, né, só a parte positiva, a gente vai chamar de semiciclo, ou só a parte negativa também de semiciclo. A parte positiva nós vamos chamar de semiciclo positivo e a parte negativa de semiciclo negativo, tá? Então, no caso aqui a tensão alternada, né, o valor da tensão ele muda ao longo do tempo, né? E a polaridade, né, da tensão ela alterna também ao longo do tempo. Então, eu tenho aqui ora positivo e negativo, ora negativo e positivo, né? Porque se está mudando o sentido da corrente, ela vai do mais para o menos, né? Então, significa que alternou a polaridade da minha tensão. A corrente também alterna o sentido, né? A gente consegue ver aqui, né? A corrente em um sentido, aqui a corrente em outro sentido, né? Aqui sentido horário, aqui sentido anti-horário. Bom, ainda com relação à tensão alternada, né? A gente olhando aqui esse gráfico, né? A gente percebe aqui, né, que a gente tem alguns pontos, né, que são importantes. E assim como uma montanha, né, quando você olha para uma montanha, você está enxergando, né, essa montanha. Mas você tem ali a parte mais alta dela, né? A parte mais alta também é montanha, mas nós damos um nome a essa parte mais alta da montanha, que é o pico da montanha. Então, se a gente observa aqui esse sinal alternado, a parte mais alta, né, a maior parte que nós temos aqui, o maior sinal, o maior valor de tensão que nós temos aqui nesse sinal, né, visto que nós temos aqui tensão pelo tempo, né? Então a parte mais alta que nós temos é o que nós chamamos de pico, é o que a gente está definindo aqui como tensão de pico, e a gente vai chamar isso aqui de VP. Então, o que é essa tensão de pico ou VP? É a máxima tensão em um sinal alternado, né? Então, no sinal alternado, olha, ele sai aqui do zero, vai até um máximo, cai a zero, troca de polaridade e acontece aqui a mesma coisa que aconteceu aqui, só que com a polaridade trocada. Então, ele vai trocar de polaridade. Então, se aqui eu tenho um pico positivo, né, aqui na parte de baixo eu vou ter um pico negativo, que vai ser a mínima tensão
desse meu sinal alternado. Então essa mínima tensão que nós vamos ter do meu sinal alternado vai ser o meu menos Vp, né? Vai ser minha tensão de pico negativa. Então tenho aqui minha tensão de pico positiva e minha tensão de pico negativa. Dessa forma, né, eu consigo ter uma tensão de pico a pico, né, que é a soma das duas. Né? É esse tamanho aqui mais esse tamanho aqui, que vai ser o meu VPP, tensão de pico a pico, a tensão entre o máximo e o mínimo. E essa tensão de pico, então, eu posso dizer que é 2 vezes, a tensão de pico a pico é 2 vezes a tensão de pico. Né? Então, se esse tamanho aqui é igual a esse, então se eu pegar esse tamanho e multiplicar por 2, eu tenho a minha tensão de pico a pico. Dessa forma, pessoal, a gente tem, além da tensão de pico, né, a tensão de pico positiva, né, a tensão de pico negativa, e nós vamos ter também, né, nesse nosso gráfico, o que nós chamamos de período. Né, porque se você observar, até esse ponto aqui, né, nós temos um período. E o resto, né, essa outra parte aqui, é uma repetição dessa. Né, aqui também, ó, é uma repetição dessa. Então eu vou observar até quando ele começar a se repetir. Ó. Até aqui ele é original, depois ele começou a se repetir. Então esse tempo que ele leva para criar um ciclo, né, a gente está chamando isso aqui de um ciclo, o tempo que ele leva para criar esse ciclo é o que nós chamamos de período e representamos pela letra T maiúscula, tá? Porque está relacionado com tempo. Né? Então esse período, né, aqui no caso a gente tem 3 períodos, né? Esse período é o tempo que eu levo para completar um ciclo, tá? E a gente vai sempre considerar esse período na unidade de tempo, né? Sempre em segundos. Então, o período é o tempo para se completar um ciclo, tá? Vai ser dado em segundos, pode ser milissegundos, vai depender aí da forma, então, com que a gente estiver analisando. Então, pessoal, tensão de pico, né, positiva, pico negativo e o tempo de um ciclo, que é o período. Aqui nós vamos ter a frequência. Né? O que é a frequência? Então vamos supor que você fale assim, olha, eu tomo um remédio a cada 8 horas. Né? Então qual é o período, né, entre uma dose e outra? Né? O período entre uma dose e outra é 8 horas, é o tempo de um ciclo. Né? Então isso é período. Mas o que é frequência? Né? Qual é a frequência com que você toma o seu remédio? Então você pega lá 24 horas, né, e divide por 8. Então a frequência é o quê? 3 vezes por dia. Então dentro do dia você consegue tomar 3 vezes, porque você consegue ter 3 períodos desse. A analogia é feita em relação à frequência, né, do nosso sinal AC, que é a quantidade de ciclos que eu consigo ter no espaço de um segundo. Tá? A frequência ela está relacionada com um segundo. Então, quantos ciclos eu consigo ter durante um segundo? Né? Qual é a quantidade de ciclos existente em um segundo? Essa é a minha frequência. Tá? Ela é dada pela fórmula 1 dividido por t, né? Lembrando que esse t é o período. Então, eu pego o meu período, né? Faço 1 e divido pelo período. Né? E vou ter aí a minha frequência. Então, pessoal, a frequência ela vai ser dada em Hertz, tá? H maiúsculo, Z minúsculo. Tá? Essa é a quantidade de ciclos que eu vou ter em um segundo. Tá? A unidade Hertz. Então tá aí. Essa é a minha frequência. E aí, dividindo então, né, fazendo 1 dividido pelo tempo, eu tenho a minha frequência. Existe um outro parâmetro que é muito importante, né? Que não está no gráfico, né, mas é usado na tensão alternada. Então, além da tensão de pico, nós temos a tensão de pico a pico e nós vamos ter a tensão eficaz. Né? Vou chamar aqui de V maiúsculo EF, né, de eficaz. A tensão eficaz, pessoal, é a tensão equivalente à tensão contínua, né, em quantidade capaz de transferir potência a uma carga. Então, imagina só, né? Se a gente for observar o nosso sinal AC, seria injusto, né, eu considerar a tensão de pico, porque ela acontece uma vez. Né? Ela acontece só uma vez no ciclo, uma vez positiva e uma vez negativa. Então, você, diante de toda essa oscilação que você tem no seu sinal,
né? O quanto que você tem de tensão que eu posso considerar que eu estou realmente entregando de energia para uma carga que está ligada. É sempre a tensão de pico, então se a minha tensão de pico for 30, eu posso dizer que eu estou entregando para a carga 30 volts? Não, esses 30 volts eu entrego uma vez no ciclo, né? Uma vez positiva, uma vez com sinal trocado que vai ser negativa. Então, se eu for fazer aqui uma consideração de toda essa oscilação, o quanto que eu estou entregando de tensão? É isso, né, que seria equivalente ao quanto de potência eu consigo transferir para a carga. Né, e se potência é tensão vezes corrente, é o quanto de tensão eu estou conseguindo entregar para a minha carga. Isso é o que a gente vai chamar então de tensão eficaz. Né? Então, seria injusto tratar somente pela tensão de pico. Então, a tensão eficaz ela visa considerar aquilo que realmente eu estou entregando em termos de energia. Se eu fosse comparar com a tensão contínua, né, eu não posso comparar a tensão contínua com a tensão de pico, né, porque a tensão de pico acontece uma vez. Então a tensão eficaz é uma forma que nós temos de comparar a tensão alternada com a tensão contínua. Tá? É uma maneira que a gente tem então de fazer essa comparação. Então a tensão eficaz ela não consigo representar ela no gráfico, assim como eu não consigo representar a frequência nesse gráfico, tá? Então, para a gente falar um pouco melhor aí, né, de tensão eficaz, né, ela vai indicar qual a quantidade de energia, e aí eu coloco entre aspas, né, qual a quantidade de energia eficazmente, né, é entregue a uma carga, né, para fazer aí um paradoxo com o nome de tensão eficaz. Então, em termos de eficácia, quanto que realmente eu estou entregando para minha carga? É o pico? Não. É zero? Não. Eu tenho aqui toda uma consideração média a ser feita. Então, essa consideração é a nossa tensão eficaz. Certo? Para a gente fazer então um comparativo, né, interessante aqui, né, eu gostaria que você pensasse a respeito. Vamos imaginar que eu tenho aqui em vermelho, né, um gerador aí de sinal alternado. Ele está gerando para a gente, aqui a informação que eu tenho é que ele está gerando 10 volts de tensão de pico. Tá? Então é esse gráfico aqui em vermelho, ó, o pico dele é de 10 volts. E aqui eu tenho uma fonte de tensão contínua de 10 volts, que é a parte em azul. Ambos estão ligados a uma lâmpada, está aqui o símbolo de lâmpada, né? A simbologia de lâmpada. Ambos estão ligados a uma lâmpada. E se a gente for pensar, né? Tem a lâmpada vermelha e a lâmpada azul, né? Qual lâmpada vai acender mais forte? A lâmpada vermelha ou a lâmpada azul? Né? Pensa aí, qual das duas você acha que vai acender mais forte? A lâmpada vermelha está recebendo esse sinal aqui, que tem um pico de 10 volts, e a lâmpada azul está recebendo essa tensão aqui, que é sempre 10 volts, tá? É simples, né? É fácil de pensar, né? Então, o valor, né? Fazer essa análise seria pensar qual o valor, né, eficaz da tensão alternada de 10 volts de pico, né? Porque para eu saber o quanto que eu estou entregando de energia, né, não basta eu saber qual é a minha tensão de pico, eu preciso saber o quanto que eu estou entregando de energia. 10 volts acontece uma vez só no ciclo. Né? Então eu tenho que saber, na realidade, o brilho, né, que essa lâmpada está emitindo, ela vai estar relacionada não aos 10 volts da tensão de pico, mas sim à tensão eficaz desse meu sinal aqui, né, que não é de 10 volts, porque 10 volts é minha tensão de pico. Então, se eu quiser saber, se eu quiser comparar, né, o brilho dessa lâmpada com o brilho dessa, eu não posso comparar a tensão de pico com a tensão contínua. Eu teria que encontrar aqui a tensão eficaz, né? Então, se eu ligasse, né, algumas questões aqui que a gente levantou, né? Qual o valor eficaz da tensão alternada de 10 volts de pico? Né? Tem como eu achar? Vamos ver. Ou seja, na realidade, né, o brilho que essa lâmpada está emitindo corresponde a qual tensão? Né? Esses 10 volts é somente um pico. Outra questão né, se eu ligasse essa lâmpada em uma bateria, né, de corrente contínua, qual seria o valor
dessa bateria para que a lâmpada emitisse um brilho equivalente a 10 volts de tensão de pico. Ou seja, nitidamente eu quero comparar os dois. Então, para eu comparar a tensão alternada com tensão contínua, eu tenho que conhecer a tensão eficaz. Então, para responder essa pergunta, precisamos saber como a tensão eficaz e a tensão de pico se relacionam. Isso é importante você anotar, que a tensão eficaz ela é igual à tensão de pico dividido pela raiz de 2. Tá? Logo, né, a gente pode dizer, né, a gente pode trocar aqui de lugar, né, tá dividindo, passa para o outro lado, passa multiplicando, que a tensão de pico ela é a tensão eficaz vezes a raiz de 2. Então é dessa forma com que eles se relacionam. A tensão eficaz é a tensão de pico dividido por raiz de 2, né? E a tensão de pico ela vai ser a tensão eficaz, né, vezes a raiz de 2. Né? Então, uma vez que eu consigo relacionar a tensão de pico com a tensão eficaz, né, eu consigo transitar de um lado para o outro. Tá? E aí o importante, né, que tudo, né, na verdade, quando a gente analisa um sinal AC, tudo é dado em tensão eficaz. Então, a tensão de um motor AC, a tensão da tomada, um componente, a tensão de um componente, tudo está relacionado à tensão eficaz. Então, a tensão eficaz é a tensão equivalente à tensão contínua em quantidade capaz de transferir potência a uma carga. Então, olha, voltando no nosso exemplo, né, nesse nosso exemplo, para eu achar a tensão eficaz aqui desse sinal AC, né, desse meu circuito vermelhinho, eu teria que pegar o 10 e dividir por raiz de 2. Então, para eu comparar, né, esse meu sinal aqui de pico de 10 volts, ele tem uma tensão eficaz de 7,07 volts. Então, com certeza, né, na realidade, o brilho que essa lâmpada do circuito AC ela seria equivalente a uma tensão contínua de 7,07 volts. Então é lógico que por isso a gente consegue comprovar matematicamente, né, que a lâmpada em azul vai brilhar mais forte do que a lâmpada em vermelho, né? Porque é como se eu alimentasse aqui com uma tensão de 7,07 volts. Tá? Então essa é a minha tensão eficaz, certo? Saber a tensão eficaz, né, ela vai permitir então você comparar a tensão alternada com a contínua, tá? Além de saber o quanto de energia eficazmente é transferida para uma carga, né, levando em consideração toda essa oscilação, ó, toda essa oscilação que nós temos aqui do nosso sinal AC, né, eu levo em consideração, né, não considerando esses 10 volts, mas considerando o quê? Nesse caso, 7,07 volts, que é 10 dividido por raiz de 2. Para eu achar a tensão eficaz, eu pego a tensão de pico e divido por raiz de 2. Certo? Bom, vamos falar um pouquinho da nossa rede elétrica, né? Porque a nossa rede elétrica a gente vive falando, né, que nós temos uma rede de... Muitas vezes a gente fala uma rede de 110 volts, 220 e tal. Vamos dar uma olhada, porque nós sabemos que a nossa rede elétrica ela é de tensão alternada. Né? Então, como que isso vai funcionar na nossa rede elétrica? Então, pessoal, olha, a nossa rede elétrica ela é de 127 volts, 60 Hz. Então, esses 127 volts é tensão eficaz. Como eu falei, tudo é dado em tensão eficaz. Se você quiser achar a tensão de pico, você pega a tensão eficaz e multiplica por raiz de 2. Esses 60 Hz é a nossa frequência, a frequência da nossa rede. Significa que eu tenho 60 ciclos desse em 1 segundo. Olha só como uma frequência de 60 Hz é uma frequência alta. Tá? Então isso aqui acontece, um ciclo desse, né, aqui eu estou representando 3, né, mas um ciclo desse, né, eu vou ter 60 ciclos desse a cada 1 segundo na nossa rede elétrica. Né? Então, se eu quiser saber o tempo desse ciclo aqui, tem como, tá? Assim como tem como eu achar a tensão de pico da nossa rede elétrica, porque o 127 não é a tensão de pico, né? É a tensão eficaz. Se eu quiser achar o pico, né, eu faço a tensão eficaz vezes raiz de 2. Então, a nossa rede elétrica ela é de 127 volts, mas 127 volts é a tensão eficaz dela. Quando eu multiplico por raiz de 2, né, baseado na fórmula que nós
acabamos de ver, né? A gente acabou de ver a fórmula da tensão de pico, né? Que é essa fórmula aqui, ó. Vou colocar novamente para vocês, ó. A tensão de pico é a tensão eficaz vezes raiz de 2. Então, baseado nessa tensão, né? Baseado nessa tensão, a gente consegue, então, fazer aqui, aplicar essa fórmula e fazer 127 vezes raiz de 2, é a tensão de pico. Então, isso significa que a nossa rede elétrica de 127 volts, ela vai ter 179,6 volts de tensão de pico. Tá? A tensão de pico da nossa rede é de 179,6 volts. Nessa tensão de pico, tá? É a máxima tensão que a gente vai ter então nesse sinal, e o 127 é levando em consideração toda a oscilação e o quanto de energia a gente está entregando para a nossa carga, tá? Que é a tensão eficaz. Pessoal, só aproveitando, né? Muitos dizem que nós temos uma rede de 110 volts. O que é esse 110 volts? Nada. Esquece os 110 volts. A nossa rede é de 127 volts, tá? E aí existe a rede de 220, tá? Que aí algumas cidades optam por 220, mas não existe os 110 volts. Bom, e a frequência, né? A gente sabe que a frequência é o inverso do período. Eu tenho aqui a frequência da nossa rede, mas se eu quiser saber o tempo, né, de um ciclo, o período, né, ele é o inverso da frequência também. Então, se a frequência é o inverso do período, o período é o inverso da frequência. Então, para saber aqui o período da nossa rede elétrica, né, eu vou fazer 1 dividido por 60. Né? E fazendo 1 dividido por 60, eu vou achar 16,66 milissegundos. Então, aqui o tempo de um ciclo da nossa rede elétrica é de 16,66 milissegundos. Então a gente consegue ver aqui, né, como seria o gráfico da nossa rede elétrica. E por ironia, né, não aparece nem o 127 nem o 60. Quem aparece é a tensão de pico e quem aparece é o período. Tá? Então no gráfico aparece sempre período e tensão de pico. E esses 127 e os 60 Hz não vão aparecer no nosso gráfico. Tá? Então essa é a nossa rede elétrica. Agora, e o multímetro? Né? O multímetro, o que mede o multímetro? Tá? Embora você tenha essas abordagens nas aulas de análise de circuitos, mas o que vai medir o multímetro? Bom, o multímetro ele tem essa escala que mede tensão contínua. Né? Então, para você medir tensão contínua, você coloca na escala de tensão contínua. Mas e quando você coloca na escala de tensão alternada, você está medindo justamente a tensão de pico ou a tensão eficaz. Como eu falei, praticamente tudo é dado em tensão eficaz. Se você quiser achar a tensão de pico, você tem que multiplicar por raiz de 2 ou observar o gráfico. Então, aqui você tem a tensão eficaz. Como que eu meço? Como que eu vou medir, então, a tensão de pico? Tem como, tá? Tem um equipamento chamado osciloscópio, né? E através do osciloscópio você consegue contar lá os quadradinhos, né, baseado numa escala, e saber qual é a tensão de pico que você tem. Tá? Então, dessa forma, você mede a tensão de pico. Certo? Então, tá aí, pessoal. Vimos a nossa rede, né? Vimos a questão dos instrumentos. E agora a gente vai ver aqui, né? Vamos fazer um exemplo prático, né? De como funciona então essa questão das relações entre tensão eficaz, frequência, tensão de pico e período. Nesse exercício que eu quero propor para você, eu digo o seguinte: um osciloscópio mediu o sinal em um circuito cuja tensão eficaz é de 12 volts, 40 Hz. Então eu quero que você determine, né, a tensão de pico, né, o VP. Eu quero que você determine a tensão de pico a pico e também determine o período. Então você tem lá a tensão eficaz, tem a frequência, eu quero que você ache a tensão de pico a pico e o período. Tá? Você vai pausar o seu vídeo, tá? Vai tentar fazer esse exercício e na sequência eu venho com a resposta e com a resolução desse exercício.
Muito bem, espero que você tenha pausado o seu vídeo. Então vamos à nossa correção, né? Então eu tenho lá uma tensão eficaz de 12 volts, né? E pede-se a tensão de pico. Eu vou observar a fórmula, né? Que diz o seguinte, né? A tensão de pico é igual a 12 vezes raiz de 2, né? O que vai dar 16,97 volts, tá? Na letra B, né, a tensão de pico a pico, eu vou fazer então a tensão de pico vezes 2, né, 16,97 vezes 2, vai ser igual a 33,94, né? Então esse tamanho aqui é 33,94 volts. E a letra C, né, o período é o inverso da frequência, então vai ser 1 dividido por 40, né? Isso vai ser igual a 25 milissegundos. Né? Então é o período, né, desse circuito, né, desse sinal aqui que está sendo proposto. Legal, pessoal? Então tá aí, né? Fizemos um exercício, né? Espero que você tenha acertado, se não, tenta fazer novamente, verifica o que você errou. Falamos de sinal AC, tá? Gostaria agora de deixar para você um exercício para validação da sua presença, para você fazer na plataforma. Caso você tenha alguma dúvida, estou à sua disposição no WhatsApp, tá? Para tirar sua dúvida. E também você pode voltar esse vídeo e assistir novamente outros vídeos que estão à sua disposição na plataforma. Legal, pessoal? Um grande abraço a todos e bons estudos.